Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça e a misericórdia do Senhor, está tudo bem, viu? Eu espero que com você e a sua família também estejam. Estamos aqui dando continuidade a esta série tão abençoada, maravilhosa, né? Que o Senhor nos levou, nos chamou a fazer esta obra, né? Que não é nossa, é dele, para honras e a glória do nome dele. Nós apenas estamos aqui em obediência e dizendo sim, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, envia-me a mim. Louvamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor tem sido semeada pelas nações, né? Através desse instrumento de sabedoria, de inteligência que Deus deu aos homens, né? Exatamente os meios de comunicação de modo geral. Continuamos aqui na prevenção, os cuidados de prevenção, né? Que já sabemos, não vamos ficar aqui repetindo, mas vamos continuar atentos, vigilantes. E consolo para os que estão agora sem seus entes queridos, né? São inúmeras, centenas, milhares de histórias. O pós a partida dos seus entes queridos, né? Vamos orar uns pelos outros, orar pelos líderes das nações, em especial aqui da nação brasileira. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, é o livro que inicia, né, que a autoria deste livro foi dada a Lucas, né, mediante a maneira como ele começou o evangelho lá. Ele se dirige a esta pessoa, Teófilo, né? E agora Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele também se dirige e diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, né? Acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse nome só é visto aqui, no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. Foi em Atos dos Apóstolos que os discípulos começaram pela primeira vez a serem chamados de cristãos. Eles se falavam como Cristo, ensinavam como Cristo, se vestiam como Cristo, né? É isso aí. Então, foi em Antioquia, tá? Muito bem. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é também conhecido por Atos do Espírito Santo, Evangelho do Espírito Santo, Evangelho da Ressurreição. Ele tem 28 capítulos. No Evangelho de Lucas, ele escreve o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui, em Atos dos Apóstolos, ele escreve o que Jesus continuou a fazer através do Espírito Santo, né? A finalidade deste livro aqui foi exatamente contar a história, a ação da igreja de Jerusalém a Roma. Provavelmente ele foi escrito nos anos 63 a 68 depois de Cristo. Fato principal, a presença do Espírito Santo exaltando e revelando, aleluia, o Filho, glória a Deus, Jesus Cristo. A divisão do livro são duas, capítulo 1 ao 12, o estabelecimento da igreja entre os judeus, e do capítulo 13 ao 28, progresso da igreja entre os gentios. Vemos a igreja cumprindo o ide imperativo de Jesus, utilizando-se de todos os meios de comunicação da época, a pé,
indo de casa em casa, em navios, que foi a maior parte foi feita pelo apóstolo Paulo, não é? Em navio, em embarcação, né? Os apóstolos também andaram de um lugar para outro. Evangelismo em massa, as cartas, né? O Novo Testamento, ele é riquíssimo de ensinamentos doutrinários de Paulo para a igreja. São atribuídas a ele 13 cartas. Destas 13, 4 ele escreveu quando estava preso. E a carta aos Hebreus, muitos atribuem a ele. Não, na carta não identifica ser dele, mas a maneira, porque Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel desde a infância, né? Ele era fariseu, nasceu em Tarso, na Cilícia, né? Uma província romana. Ele era romano, cidadão romano por nascimento, né? Ele era da tribo de Benjamim, era fariseu, filho de fariseu. Então, era uma pessoa que conhecia profundamente a lei, não é? Inicialmente, ele era perseguidor e depois passou a ser perseguido por ser cristão. Muito bem. Então, a tradição... vemos também, neste livro, a tendência do tradicionalismo radical. No capítulo 10, Pedro apegado às tradições judaicas e Jesus se revelando através do lençol com todo tipo de animais. Você que ainda não leu a Bíblia, mas foi isso. Pedro estava em Jope, uma cidade na praia, né? Um município ali na praia, e ele estava descansando. E ele teve uma visão, ele via que descia do céu um lençol cheio de animais impuros, que o judeu ele não comia. E ele escutava aquela voz, Pedro, mate e coma. E ele dizia, de maneira nenhuma, Senhor, colocarei alguma coisa impura, né, na minha boca. Ele disse, não chame de impuro o que eu purifiquei. Exatamente, estava falando com relação aos gentios. E ele vai entender depois. Vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos, já estou aqui adiantando. Muito bem. A maior barreira enfrentada por Jesus ali foi exatamente o tradicionalismo judaico. Quando Jesus esteve aqui na terra, os escribas, os fariseus, os tradicionais, né? Eles contradiziam muito e viviam todo o tempo questionando, interrompendo e buscando falhas, erros para criticar e acusar Jesus Cristo, né? O livro, ele inicia falando da ascensão de Jesus Cristo. É o capítulo 1, né? Depois, exatamente, vem a fundação da igreja em Jerusalém, 50 dias da crucificação, né? 50 dias depois da crucificação de Cristo, 10 dias após a sua volta para o Pai, né? Exatamente na festa de Pentecostes, também chamada Festa das Primícias e Festa da Colheita. As primícias da colheita eram apresentadas a Deus e comemorava a promulgação da lei no Sinai, quando Deus entregou a lei, os mandamentos a Moisés. Dia apropriado para a promulgação das boas novas da salvação e da recepção das primícias da colheita mundial do Evangelho. Porque exatamente naquele dia aceitaram, depois da pregação de Pedro, aceitaram 3.000 pessoas e foram batizadas ali em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos ali, estavam reunidos em torno de 120 ali, naquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, e cada um começava a falar em línguas. E estavam ali, a Bíblia, o livro registra, em Atos dos Apóstolos,
em torno de 15, gente, 15 nações diferentes. Então, eram 15 línguas diferentes. E eles falavam para as nações, cada um entendia na sua própria língua. Então, isso foi uma manifestação extraordinária do Espírito Santo ali, né? Ali na descida do Espírito Santo. Aquelas pessoas voltaram agora para o seu país e cidade, transformadas pelo poder da palavra. Sem dúvida nenhuma, agora iriam dar testemunho acerca do que Jesus fez por ele e por todos. Aleluia! O livro de Atos relata inúmeros milagres, curas, libertação e até morto ser ressuscitado, tanto pelos apóstolos, discípulos e o próprio apóstolo Paulo. Por 2 vezes, o anjo abre as portas da prisão. Uma primeira vez, ele libertou os apóstolos, mandando que fossem para o templo anunciar a palavra. E a segunda vez, com o apóstolo Pedro, Herodes havia mandado matar o apóstolo Tiago, e o próximo, com certeza, seria a Páscoa. Seria Pedro, que ele ia ser apresentado ao povo, e ali o povo ia julgar Pedro, e com certeza Pedro iria ser morto, né? Se não fosse assim, o anjo não teria libertado, né? No capítulo 6, mostra a escolha dos primeiros diáconos, né? Entre os 7 estavam 2 grandes pregadores, Estevão e Filipe. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Filipe levou o evangelho para Samaria e para o oeste da Judéia. Estevão morreu sem ressentimentos, orando: Senhor, não lhes imputes este pecado. O capítulo 8 mostra a perseguição e dispersão da igreja. Os apóstolos ainda permaneciam em Jerusalém para cuidar da igreja central. O capítulo 9 mostra a conversão de Saulo, que era chamado na forma em hebraico, né? E Paulo na forma romana, né? Ele mais tarde passou a ser chamado de Paulo, que era justamente a forma romana. Ele era da tribo de Benjamim, fariseu, filho de fariseu, já falei no início, né? Teve aquele encontro maravilhoso, ele tinha saído pedindo cartas para prender ou até matar os cristãos que encontrassem. E ali, a caminho de Damasco, Jesus se revelou para ele, aquela luz imensa, né, que o levou ao chão a cair. E ele ficou por 3 dias sem a visão. E ele ouviu aquela voz ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor, para que eu te persiga? Então ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, de imediato, o Espírito Santo ali veio sobre Paulo, e 3 dias após, ele recebeu a visita do profeta Ananias, que orou sobre ele, impôs as mãos sobre ele, e ele foi curado daquela cegueira, né? E a partir dali, aquele homem agora era uma nova criatura. Aquele homem agora era discípulo de Jesus, filho de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Capítulo 10 e 11. A extensão do evangelho aos gentios. Cornélio, no capítulo 10, fala, né, acerca do Cornélio, que era um oficial do exército romano em Cesareia. Ele era um homem piedoso e bom. Ele conhecia o Deus dos judeus, mas não conhecia Cristo. Ele costumava orar e dava esmolas. E ali ele recebe a visita do anjo, dizendo: Cornélio, as tuas orações estão diante de Deus, e as obras que ele fazia. E ele manda que Cornélio envie servos dele lá em Jope, onde Pedro estava, que trouxesse Pedro até ele, para Pedro iria falar para Cornélio e os seus o que ele precisava ouvir, justamente acerca de Cristo, né? E ali ele obedece,
e envia, né? E de Jope, Deus também enviou Pedro. O anjo vai, se revela a Pedro, o Espírito Santo diz, não temas, vá com eles, porque eu os enviei. Porque Pedro, ele andava escondido, que ele era perseguido, e ele poderia facilmente ser preso, né? Mas Deus, quando manda, Deus se responsabiliza, Deus capacita. Assim diz a palavra e nós cremos, né? De Jope, Deus enviou Pedro, o judeu ao gentio. Os anciãos de Jerusalém, mediante o testemunho de Pedro, aceitam que os gentios façam parte da igreja, porque havia rejeição. Eles achavam que Jesus Cristo, que a salvação tinha vindo só para eles, mas mediante o testemunho de Pedro, como a maneira extraordinária que Deus se revelou para ele, e eles próprios, muitos deles testemunharam, quando Cornélio e os seus foram cheios do Espírito Santo, e eles não podiam dizer nada, eles não podiam ir de encontro ao que Deus estava fazendo, né? Aleluia. O capítulo 13 e 14 fala da primeira viagem missionária de Paulo. O seu companheiro nessa viagem foi Barnabé. O seu trabalho se estendeu todo na Galácia, né? De 46 a 47 depois de Cristo. Gente, eu ainda filmei, cheguei a filmar um vídeo aqui relatando as viagens missionárias que Paulo fez, mas gente, deu mais de 30 minutos, eu digo, o povo não vai querer escutar. Eu sei que é mínimo os que querem, mas a maioria não tem paciência. Então, vocês leiam. O que eu estou falando aqui é apenas um resumo, para vocês terem uma noção, né? Com o que é que o livro relata, certo? O capítulo 15 mostra um concílio que foi feito em Jerusalém quanto à questão da circuncisão dos gentios convertidos. Os judeus cristãos, muitos, não eram todos, mas estavam querendo que os gentios também se circuncidassem. Mas Pedro, ele contando o testemunho dele, e o outro apóstolo, né, ali, entenderam. Pedro disse, gente, a gente não pode exigir deles o que nem nós, nem nossos pais suportaram. A circuncisão era muito dolorida. Era um sinal de Deus para com o povo de Israel. Mas agora eles estavam na nova aliança. A circuncisão agora seria de coração, não é? Abrir o coração para receber Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra viva. Aleluia! Glória a Deus! E ali eles entenderam. Isto aconteceu em 48 depois de Cristo, 20 anos depois da fundação da igreja, 20 anos que tinha se passado ali aquela maravilha do Pentecostes, né? E 10 anos depois da recepção de gentios como membros da igreja. Já havia se passado 10 anos daquele encontro de Cornélio ali com Cristo, né? Quando Pedro foi na sua casa anunciar Jesus. O capítulo 15 ainda mostra a segunda viagem missionária de Paulo, que foi em 48, de 48 a 51 depois de Cristo. O seu trabalho foi na Grécia. Agora, desta vez, seu companheiro de viagem foi Silas, porque na primeira viagem eles tinham levado João Marcos, né, que era sobrinho de Barnabé. Mas João Marcos não prosseguiu toda a viagem com eles. Quando chegaram em Antioquia, ele decidiu voltar para Jerusalém. E Paulo e Barnabé fizeram todo o trabalho. E houve um certo desentendimento ali, e eles cada um foi para Barnabé foi para um canto e Paulo foi para outro. Mas, gente, isso tudo era propósito de Deus, era permitido por Deus que cada um fosse prosseguir, anunciar a palavra em lugares diferentes, né?
E ali ele leva Silas com ele. O capítulo 19 e 20 relata a terceira viagem missionária, que foi de 54 a 57 depois de Cristo. Agora o seu trabalho em Éfeso, ele passou ali 2 anos ensinando na escola de Tirano. Todos da Ásia ouviram a palavra. Ele já tinha ido em Éfeso na primeira viagem. Pediram que ele ficasse ali, mas ele não quis. Ele disse que voltaria. E ele aqui voltou. E ali, imagina o que é passar 2 anos sendo aluno do apóstolo Paulo. Olha que bênção, gente. Que maravilha, né? Muito bem. Capítulo 21 a 23 foi exatamente relatando a prisão de Paulo em Jerusalém. O objetivo da viagem dele foi para levar uma grande oferta para os pobres de Jerusalém. Ele passou 1 ano arrecadando dinheiro arrecadado das igrejas gentílicas, aquelas igrejas por onde ele passou, aquelas pessoas, ele colheu oferta e trouxe para Jerusalém. Mas mais adiante vocês vão entender porque houve necessidade dessas ofertas, certo? Então, Paulo estando no templo, alguns judeus o reconheceram e começaram a gritar e o agarraram, e por pouco não foi morto, porque os soldados apareceram a tempo. Paulo passou 2 anos preso em Cesareia, né? Isso aí é relatado nos capítulos 24 a 26. E nos capítulos 27 a 28, Paulo foi levado a Roma, já como prisioneiro. Então, foi a 4ª viagem dele. Gente, mesmo ele sendo preso, mas ele ainda ganhou muitas almas e operou milagres e maravilhas, justamente quando chegou na ilha de Malta, viu? Gente, não deixem de ler, não, é uma maravilha. O agir de Deus na vida desse grande homem, né, que ele foi grande exemplo para nós. Essa viagem foi feita em 3 navios. A primeira de Cesareia a Mirra, de Mirra para Malta e de Malta a Puteoli. Justamente aqui em Malta foi o que aconteceu, o que eu falei para vocês, né? Eram ao todos, né? Todos que estavam ali naquele navio, 276 pessoas, gente. E nenhum deles morreu, porque Deus havia falado para Paulo. Um anjo falou, avisando que nenhum ia perecer. O navio foi todo destroçado, mas eles escaparam. Foram para a ilha de Malta, né? Paulo passou no mínimo 2 anos preso em Roma. Ele morou numa própria casa, ele alugou uma casa e ficou com o seu guarda. Tinha licença de receber visitas e de ensinar sobre Cristo. Olha que bênção, gente, como Deus é maravilhoso, né? Na prisão, ele escreveu cartas para as igrejas aos Efésios, a Filipenses, Colossenses e a Filemon. Provavelmente aos Hebreus, como eu falei para vocês no início, né? Paulo foi surrado, açoitado, encarcerado, apedrejado, expulso de cidade em cidade, além de ter um espinho na carne, que acredita-se que era a visão dele, né? Porque em uma das cartas dele, ele fala que, se possível fosse, alguns teriam tirado os olhos e dado para ele. Por isso que se entende que era um problema de visão que ele tinha. É tanto que ele precisava de alguém para escrever as cartas dele. E quando ele escreve, ele diz, eu escrevo com meu próprio punho, entendeu? Ele ditava, porque ele não tinha visão suficiente para escrever. Só por intervenção de Deus é que Paulo podia sobreviver a tudo isto. O apóstolo Paulo, ele um homem igual a mim e a você. Ele tão somente, ele teve aquele encontro e ele creu. E ele se dispôs a obedecer. Vocês viram aqui, ele citou
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, como eu já falei, quer dizer, eu falei, mas que é a palavra que diz que a nossa capacidade vem de Deus. Digamos assim, eis-me aqui, Senhor. Eu creio, sim, que nós, cada um, nascemos com os nossos dons. E Deus, Ele nos usa de acordo com Ele quer. E Ele nos aperfeiçoa segundo aquilo que já vem em nós. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Então, não tenha medo. São inúmeros dons. Inúmeros. A gente vai ver ali na carta aos Coríntios acerca dos dons. Então, apenas diga, eis-me aqui, Senhor. Milhares e milhares estão aí perecendo diariamente. Estão perecendo sem ter ainda escutado a palavra. Milhares e milhares estão blasfemando. Mas essas pessoas, às vezes, elas agem dessa maneira, influenciada por outros, querendo agradar a outros. Mas essa pessoa, ela precisa conhecer a Cristo. Paulo foi o maior exemplo. Paulo era perseguidor. E agora um homem perseguido por ser cristão. Deus abençoe você. Que Deus nos ajude. Aleluia, aleluia. Sim, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um livro. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. As nossas desculpas, dizendo não sei fazer, não posso, não tenho condição. Nós somos limitados. Mas é como o teu filho amado Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um que aqui está assistindo, que está ouvindo a tua palavra, não é minha, é a tua palavra. A obra quem faz é o Senhor. O teu filho, o apóstolo Paulo, disse, eu preguei, Apolo regou, né? E Deus é quem dá o crescimento, é o Senhor quem dá o crescimento. A nossa capacidade vem de ti. Aleluia. Eu te peço pela vida de cada um. Aleluia. Eu te peço pela vida daqueles aqui do canal também, que têm diretamente me feito pedidos de orações. São assuntos diversos, meu Pai. Aleluia. Que o Senhor, que já foram colocados diante de ti. Eu creio que não há problema que não seja resolvido. Aleluia. Eu creio que para ti nada é impossível. Aleluia. Então, somente que nós nos dirijamos a ti, crendo. Aleluia. Crendo em ti. A gente chega a ti por intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo. E o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. O próximo livro será Romanos. Tchau.